Era uma vez o dia que todo dia era bom, delicioso gosto e o bom gosto das nuvens serem feitas de algodão. Dava pra ser herói no mesmo dia em que escolhia ser vilão. Olá, queridos alunos. Nessa aula de hoje, nós vamos falar sobre a gramática, né, e o que é que ela traz, a sua divisão. Falaremos também um pouco sobre a utilização da língua portuguesa na composição de uma música. E aí? Alguém sabe o que é a gramática? Alguém sabe o que é a gramática? Veremos. Conforme a definição do dicionário Aurélio, gramática é o estudo ou tratado dos fatos da linguagem, falada e escrita, das leis naturais que a regulam. Só fazendo uma pequena comparação, quando vocês estudaram, né, quando vocês viram lá a Constituição, né, como um livro que contém as regras, né, que regulam a sociedade, a gramática ela vem para fazer isso também, regular a língua de uma sociedade. A gramática ela exerce a função de analisar as estruturas que o falante de uma língua tem programada em sua memória e que lhe permite usar a sua língua. Então, a gramática ela tem essa função. Além dessa função, ela tem a função de descrever o sistema de um idioma, no caso do nosso, a língua portuguesa. A gramática ela é dividida em 6 áreas: a morfologia, a sintaxe, a fonologia, a estilística, a pontuação e a semântica. Geralmente, no Fundamental 1, se trabalha muito com a morfologia. Essa morfologia, o que seria essa morfologia? É o estudo das 10 classes gramaticais, que vocês já ouviram, né? O verbo, o pronome, o numeral, adjetivo, artigo, substantivo, preposição, interjeição, conjunção e advérbio. Quais dessas classes você já estudou? Quais delas você conhece, identifica e usa? O substantivo, ele dá nome aos seres, mas não só aos seres. Ele dá também nomes a sentimentos, estado de espírito, sensação, conceitos filosóficos, políticos, dentre outros. Por exemplo, aqui nós temos a democracia, que é um substantivo, Andréia, Deus, cadeira, amor, sabor, carinho, dentre muitos outros. Exemplo: respeito, coragem, otimismo, liberdade, sabedoria, disciplina, esperança, felicidade, e dentre esses outros aí. Todas essas palavras que estão ao seu lado direito, todas elas são substantivo, porque estão nomeando seres, sentimentos, sensações, certo? Tá. Nós temos também outro conceito, que é o conceito de verbo, que vocês também já tiveram um estudo na sala de aula sobre isso. Verbo é a palavra que indica ação, estado, mudança de estado e fenômeno da natureza. Exemplos: calibrar, entender, engajar, cantar, amar, solicitar. Os verbos terminam em todas as palavras terminadas R, IR, AR, tá? Como compartilhar, AR, descobrir, IR, entender, R. E agora, além do verbo, do substantivo, eu trago aqui o artigo.
Lembrando uma coisa, gente. Lá no início eu falei que a morfologia traz as 10 classes gramaticais. Nós vamos pegar agora só 3 classes gramaticais, que é para a gente estudar mais detalhadamente, para sabermos utilizar dentro de um contexto, dentro de um texto, tá certo? E aí nós temos o artigo. Nós temos artigos definidos e indefinidos. Os definidos para objetos ou seres conhecidos e o artigo indefinido para objetos ou seres desconhecidos, indeterminados, tá certo? Mas como é que a gente usa dentro de um contexto? Ou seja, dentro de uma oração? Veremos. Peguemos aqui uma oração, né, que fala sobre a música. A música é a parte de combinar os sons e o silêncio. Você vê que as palavras, elas se juntam, né? Formando uma oração, e quando tem um verbo, ela se transforma formando frases que com o verbo transformam-se em oração. Mas veremos como é que esse substantivo se encaixa dentro desse contexto. Mas qual é esse contexto? A oração. A música é a parte de combinar os sons e o silêncio. Então, tem palavras aqui que está nomeando os seres, não somente os seres, tá? Por exemplo, a música, a palavra música, a palavra parte, sons e a palavra silêncio. Nós podemos identificar, tá? A música, palavra, sons e silêncio, meus substantivos. Agora eu preciso do verbo. Eu tenho aí o verbo combinar, que está de azul. E o que vem do verbo ser, tá? E isso é o que vocês têm que saber. Agora tem umas letras aí, uma palavrinha, que são os artigos. O a, o outro a, o os e o o. Verificando que música é substantivo, então o a é meu artigo. Parte é substantivo e o meu a é artigo. Os sons é substantivo. E o os, artigo. Silêncio, substantivo. E o o, artigo. Aqui temos o de azul, de verde, os meus substantivos, de azul, o verbo, e de laranja, o artigo. Outro exemplo aqui, gente. Chiquinha Gonzaga foi a primeira mulher a despontar na música. Nós temos aí o quê? Nós temos isso. Azul, substantivo, rosa, artigo, e verde, verbo. Vocês terão outra oportunidade de ter mais um estudo com relação a isso. As palavras, as frases, sabe? A nossa língua, e como a gramática traz essa língua com regras, né? E traz o sentido que dá vida à nossa língua. Vamos falar que as nossas frases foi sobre música. E para encerrar esse conteúdo de música, eu quero dizer a vocês uma coisa. Não se compõe a letra de uma música sem o uso das palavras. Então, a gente não constrói, né, a parte escrita da gente, né, sem o uso das palavras. E essas palavras estão contidas em todas as regras, em todos os conteúdos que a gramática traz. Já que eu devo usar as palavras para compor uma música, mas por onde começar? Vejamos por onde começar. Assista mais um pouquinho, presta atenção no que eu vou passar agora, que você vai compreender por que não se constrói, não se compõe a letra de uma música sem o uso da gramática, sem o uso da língua portuguesa. Se queres saber como escrever uma música, vê as próximas 10 dicas. Se tiveres em mente tudo o que vou descrever, vais ter muito mais facilidade na próxima vez que tentares escrever uma música. Então vamos lá. Em primeiro lugar, começa com o título para a tua música. Escreve entre 1 a 5 palavras que resumam a mensagem da tua música.
O título da música deve ser curto e altamente descritivo. Tenta resumir em poucas palavras o que queres transmitir com a tua música. Não te esqueças que o título é a primeira coisa com que os ouvintes terão contacto. Sendo assim, é muito importante captar a curiosidade deles. Em segundo, faz uma lista de perguntas para o título da tua música. Por exemplo, o que é que significa este título? O que é que este título resume? Em terceiro, decide a estrutura da tua música. Como é que podemos escrever uma música organizada? Com uma boa estrutura. A estrutura mais comum é verso, refrão, ponto, refrão. A estrutura ou forma é de extrema importância quando escreves músicas. Existem várias formas de estruturar uma música. Cada parte da estrutura tem várias características e não vamos explorar em pormenor cada uma agora. Se queres saber mais, podes ver aqui em baixo os segredos da composição musical na descrição do vídeo. 4. Cria uma pergunta para o refrão e uma para cada verso. Por exemplo, no verso queres colocar o ouvinte na história com uma escrita mais descritiva, ou seja, colocas menos emoção nessa parte. Aqui é importante que o ouvinte perceba do que é que estás a falar. Tens que o colocar no cenário mental que desejas. Por exemplo, podes deixar claro que estás a falar de uma relação acabada, de um amor platónico. Podes estar a falar de algum problema social, económico ou simplesmente a descrever um evento da tua vida. O verso deve deixar claro o assunto da música. No refrão, deves responder a esta questão. O que é que sentes em relação a isso? O refrão é o momento de seres menos descritivo e mais emotivo. É no refrão que deves expressar a tua opinião em relação ao assunto levantado no verso. Estas duas distinções são de extrema importância quando queres escrever uma música. Esta diferença entre escrita descritiva e emotiva ajudará a decidir o que farão os instrumentos na composição musical. Depois, encontra a melodia para a tua letra. O que é que capta a atenção numa música? A melodia. A nossa linguagem por si só dá-nos sugestões para a melodia. Basta-nos prestar atenção à melodia que as palavras têm naturalmente. Repara que sempre que falas, tu não recitas as palavras como um robô. Não falas sempre na mesma nota. Naturalmente, sem notares, utilizas várias notas musicais. Lê a letra que escreveste em voz alta. Depois lê como se fosses um ator a expressar muita emoção. Exagera na emoção. Repara que algumas sílabas ficam mais altas que outras. Vou repetir. Exagera na emoção. Então basta seguires esta tendência natural e nas sílabas mais acentuadas utilizas notas mais agudas e vice-versa. Esta dica vai ajudar-te bastante a criar melodias quando escreveres a tua música. Começa a adicionar acordes à melodia. Experimenta uma progressão de acordes simples e repetitiva. Não precisas de reinventar a roda. Quando escrevemos uma música, podemos utilizar progressões de acordes que já existem. Devemos, na verdade. Podes procurar aqui no canal Progressões de Acordes que vais encontrar um vídeo só sobre isso. Ao escutares os acordes, estes podem sugerir-te a melodia. Experimenta utilizar o ponto anterior e recitar a letra em voz alta enquanto tocas os acordes. Naturalmente vão começar a aparecer ideias na tua mente. Depois tens de prestar atenção para cantar afinado. Quando conseguires criar uma melodia que gostas, tenta gravá-la de imediato. É muito fácil esquecer uma melodia. Escolhe a pergunta do primeiro verso. O primeiro verso é aquele que trará o ouvinte para a situação que queres descrever. Então este deve ser o verso mais descritivo de toda a música. O ouvinte deve ficar já com uma imagem mental do espaço e do que queres transmitir com essa música. Em oitavo, junta o verso ao refrão. Depois de teres um verso e um refrão, cria a transição entre eles. Como disse, o verso tende a ser mais descritivo, o refrão tende a ser mais emotivo. Por esta razão, o refrão normalmente utiliza notas mais agudas. As notas mais agudas na música dão-nos a sensação de emoção mais forte. Quanto mais agudo, mais forte a emoção. Sendo assim, é uma boa ideia tentares fazer a transição entre o verso e o refrão desta forma. Uma melodia mais contida no verso e uma melodia mais intensa no refrão. Não te esqueças, é no refrão que tens de expressar toda a tua emoção. O refrão é também a parte da música que deves ter uma melodia mais reconhecível. Por isso é importante que a melodia seja um tanto simples para entrar facilmente no ouvido. Lembra-te disto quando estiveres a escrever a tua música. Em nono, cria o teu segundo verso e aponta. Escolhe outra questão para responder no segundo verso. O segundo verso continua a ser descritivo, mas agora podes mudar um pouco o foco. O ouvinte aqui já está integrado na história e agora podes, por exemplo, concluir a descrição. Podes, por exemplo, apresentar uma solução se a tua música se refere a um problema. Vamos ver aqui um exemplo concreto. Imagina que começaste a descrever uma relação que falhou no primeiro verso. Descreveste as pessoas, o momento, o espaço, etc. Tudo o que achares necessário. No segundo verso, podes descrever o que pensas fazer agora. Por exemplo, esquecer, seguir em frente, tentar de novo, o que queiras. O importante é entenderes que no segundo verso deves trazer uma continuação da tua história. O teu segundo refrão
terá a mesma melodia e letra que o primeiro refrão. Estás agora quase a finalizar a tua música. Aqui podes adicionar uma ponte. A ponte adiciona um pico emocional à música. A melodia da música aqui deve ser diferente do verso e do refrão. Tenta utilizar um acorde que ainda não tenhas utilizado. A ponte não é obrigatória, mas pode adicionar muita força à tua música. Por fim, grava a tua música. Um simples piano e voz, ou guitarra e voz, pode ser muitas vezes mais eficaz emocionalmente. Não precisas de uma quantidade enorme de instrumentos. Da próxima vez que fores escrever uma música, tenha em mente todos estes pontos. E antes de ires embora, não te esqueças, subscreve o canal, coloca um gosto se gostaste do vídeo e comenta aqui em baixo. Espreita também todos os links que eu deixei na descrição do vídeo. Até ao próximo vídeo. Veremos então aqui como a música, qual é a história da música? A música ela surgiu desde lá a pré-história, né? Quando os homens das cavernas confeccionavam com osso, gritavam, porque a música para eles eram os gritos, já que eles não tinham uma linguagem definida. Então, os sons que eles produziam já era música. Então, gritar, né? O som vindo do bater, as mãos, os pés. Então, isso aí foi desde lá que surgiu. Então, desde lá, a música precisou de uma linguagem. Poderia não ter uma língua escrita definida, mas eles tinham uma linguagem para se comunicar. Aqui nós temos, voltando um pouquinho lá, na história aqui dos egípcios, né? Aqui tem as deusas, as musas inspiradoras da música, e nesse período, a mulher que cantava, a mulher que tocava algum instrumento, ela ao morrer, né, ela era sepultada próximos aos reis, aos túmulos dos reis, então ela tinha um valor muito grande para a sociedade. Aqui nós temos em Roma, né, o povo romano, eles utilizavam a música para os teatros. E isso não é só lá, nós vemos todas essas questões de que a música embala a cultura, né, a música move. Aqui nós temos, na África, aqui é um casamento, então a música desde lá já embalava, né, já estava presente nas comemorações, em casamentos, né, a forma de batismo, eles dançavam para tudo, então a emoção que tomava conta deles. E a nossa música veio de onde? A nossa música, gente, ela veio da África, né? Existe uma herança africana e portuguesa. Tá vendo esse último quadrinho? É uma quadrilha. Então, a quadrilha é de origem portuguesa. Então, quando os portugueses e os africanos vieram para... E outros povos, né? Mas, especificamente, os africanos e os portugueses. Eles trouxeram essa música para a gente. Curiosidade. Você sabia, gente? Já imaginou Dom Pedro sentado, Dom Pedro I sentado, escrevendo a letra do hino da independência? Pois é, foi Dom Pedro I que escreveu. Então, ele é o autor do hino da independência. Temos aí a primeira sambista, né? A primeira mulher a despontar, a fazer, de uma certa forma, fama, né? E essa música dela se chamou O Abre Alas, composta em 1899. E, gente, falamos de Chiquinha Gonzaga, né? E para mostrar essa música, ela foi escrita, ela foi composta há muitos anos, lá no século XIX. Mas nós podemos, hoje, essa música de Chiquinha Gonzaga, ela esteve presente nos clubes, né, durante muitas décadas, fez muito sucesso na época do carnaval. Então, ela é uma música antiga, mas que prevaleceu, ou até prevalece, né, hoje nos clubes, nas marchinhas de carnaval. Vamos ouvir e assistir um vídeo dessa música, como ela é embalada, dá vontade de dançar, a gente já fica movimentando o corpo.
Gostaram? Não é bom, não? Não embala? Pois é. A música é a expressão artística que se materializa por meio dos sons, que ganham forma, um sentido e significado no âmbito tanto da sensibilidade subjetiva quanto das interações sociais, como resultado de saberes e valores diversos estabelecidos no domínio de cada cultura, né? A música faz isso. A música ela é capaz de transformar não só a concepção que se tem das coisas, né? Do conceito que se tem das coisas. Ela vira o próprio som, o próprio embalar, a própria melodia. E é isso. Ai, cantar é maravilhoso, dançar é maravilhoso. Quem canta, gente, seus males espantam. Já ouviram falar essa expressão? O que é o acalanto? Né? É o ato de ninar. Quem não já ouviu alguém falar boi, 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 boi da cara preta, pega esses meninos do quinto ano que tem medo de careta. Né? Isso aí é o acalanto. Cantiga de roda, né? Ciranda Cirandinha, Pai Francisco, são músicas que dava mais vida para as crianças da época, ou então vocês não usam essa brincadeira, mas é bem gostosa, sabe, gente? É muito bom brincar. Temos as cantigas populares, temos as cantigas folclóricas, a canoa virou, capelinha de melão, temos a ciranda cirandinha, né, que eu já falei. Temos também os momentos cívicos, por exemplo, 7 de setembro, né, que é embalado com as músicas das fanfarras. Temos vocês na escola, vocês fazem fila para cantar o hino nacional, é um momento cívico. Então, as letras, as músicas do momento cívico, elas estão viradas para essa educação a educação escolar, né? Também. Todas elas, gente. Toda música é importante em qualquer espaço, em qualquer ambiente, em qualquer tempo. E agora nós temos essas mais modernas, né, gente? Que vocês conhecem muito bem, só no piseiro, brega funk e o hip hop. Tem outras aí que eu tenho certeza que vocês conhecem mais do que eu. Todas elas provam a importância da música no nosso dia a dia. E ela não se faz, ela não se constrói, ela não se constitui sem a nossa língua, sem uma língua, no nosso caso, o português. E que existe a gramática para regulamentar todas essas, o valor que tem a língua. Agora é o momento da atividade. Faça uma pesquisa com seus pais, avós, tios e tias sobre as cantigas de roda e músicas cantadas por eles na infância. Quando tiver com todo esse material, né, vocês vão confeccionar um livrinho, né, com tudo isso. Se você quiser, né, se você preferir, pode fazer a ilustração das cantigas e das músicas. Assim seu trabalho ficará mais lindo, né? E com certeza eu vou amar. Pois é, gente, se apaixone por estudar, pois é isso que vai tornar o seu sonho realidade. Até a próxima, um grande abraço.